povo de Deus era judeu. Então, Davi deixou a arca de Deus, a presença de Deus, na casa de alguém que não tinha relação com o povo, que não cumpria os rituais que Deus tinha mandado. Deixou lá. Aquele homem gentil começou a prosperar por causa da arca na casa dele. A presença. Os povos ao redor começaram a ver a vida dele mudando, tanto que Davi viu a arca na casa dele e falou assim: não, está errado, isso aí é meu. Eu sei por que ele está prosperando desse jeito. E aí Davi foi lá e pegou de volta. E talvez você lembre da mulher de Davi brigando com ele porque ele estava dançando lá e ela ficou com vergonha quando a arca de Deus estava voltando para Israel. A maioria dos historiadores falam que Salmo 24 é referente a essa passagem. Tanto que a música Eu Amo o Lugar da Habitação lá que lançou dos Bravos com o Alessandro, ela fala sobre esse salmo. Sim. E cara, era um rei de toda Israel e talvez era um dos povos mais vencedores daquela época. E ele estava depositando todo o seu desejo e todo o seu prazer naquela arca que simbolizava a presença de Deus. Os sacerdotes do Senhor, aqueles que foram chamados para ter relacionamento com o Senhor, eles fazem o possível e o impossível para recuperar a presença de Deus no meio do povo. Agora, vocês lembram que no começo da série eu falei que o Senhor te chamou para ser rei e sacerdote, assim como Davi foi, rei e sacerdote. 1 Pedro fala que Deus levantou, vocês são nação santa, geração eleita, sacerdócio real. Então, o que isso significa? Que você tem a responsabilidade de restaurar a presença de Deus no meio do povo. A gente vai entender o porquê eu preciso amar a Deus, o porquê faz sentido eu amar a Deus. Estou confundindo aqui, parando e voltando, mas vamos lá. Os sacerdotes do Senhor amam estar com eles, amam estar aos seus pés. Eu estou querendo falar aqui primeiro a importância da glória do Senhor em nós, para depois a gente entender o que é a glória do Senhor. Mas Davi declara no versículo 8 do Salmo 24, e um pouco antes ele pergunta: quem irá nesse lugar? Quem irá estar na presença do Senhor? Quem irá estar junto com a arca? Quem irá estar diante da presença de Deus? E Davi, com ousadia, sabendo que o povo de Israel talvez é um dos povos mais teimosos do mundo, né? Porque eles desobedeceram muito, mas talvez a gente seja bem parecido, na verdade. E Davi, com ousadia, declara: essa é a geração dos que te buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Meus amigos, por vezes a arca da presença se perde de nós. Mas existiu uma geração que correu atrás da presença do Senhor. Não importando onde ela estivesse, eles buscavam a presença do Deus de Jacó. Eu gostaria de declarar essa noite que essa é a geração dos que buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Nós somos. Por favor. Meu amigo, ekbalo, para você que não entendeu o que a gente cantou, ekbalo é uma palavra grega, que ela significa enviar sem direito ao retorno. E quando Jesus ele fala sobre enviar trabalhadores, ele usa essa palavra ekbalo. Agora, você tem certeza que quer ekbalo, sabe? Ekbalo é enviar sem direito a retorno. Como nós cantamos isso e nós olhamos para outras coisas ainda. A presença de Deus precisa ser a coisa mais preciosa para nós. Sim. Ela precisa ser aquilo que cativa os nossos olhares. Só que sabe o que acontece? Nós precisamos entender que o Senhor deixou Ele mesmo como herança, Ele mesmo como nosso tesouro, Ele mesmo como a nossa preciosidade. Mas às vezes a gente começa a olhar outras preciosidades, a gente começa a achar outros tesouros. E posso te falar, na vida existem muitas coisas que são preciosas para nós.
A minha esposa, por exemplo, ela é muito preciosa para mim. Preciosa demais. É verdade. Eu ia fazer um outro comentário, mas eu não vou fazer. É verdade. Fala assim, é verdade. Mas alguém entendeu aí o que eu ia falar. Quem é precioso para quem, né? Mas a gente precisa entender que, por mais que tenhamos coisas preciosas nessa vida, nós não podemos olhar para essas coisas preciosas da nossa vida sendo superiores à coisa mais preciosa que tem. E sabe quando nós tiramos o amar a Deus acima de todas as coisas? Quando nós perdemos a noção de que Deus é a nossa herança. Nós começamos a amar outras coisas acima de Deus quando nós começamos a perder a noção de que Deus é a única coisa que pode ser mais preciosa na nossa vida. E aí a gente começa a olhar para as outras coisas como preciosas. Então eu tenho Deus na minha frente, que é precioso. Aí vamos supor, eu não sei do que é feito com essa menorá, esse candelabro. Eu acho que não é de ouro maciço. Mas vamos supor que fosse, tá? Vamos supor. Tem Deus na minha frente. Só que eu conheci Deus já, uma parte de Deus. Eu vi Jesus. E durante os anos, aquilo começou a se tornar um pouco comum para mim. E eu fui me acostumando com aquilo. E aí eu olho para o lado e tem um negocinho com uma velinha que teoricamente acende, que é de ouro maciço. Eu começo a falar assim, nossa, Deus é bom, mas tá aí. Se eu derreter, dá para fazer uma aliança boa de casamento. E aí eu começo a achar outras preciosidades. E não é que eu simplesmente deixei de amar Deus. Não, Deus ainda faz parte da minha vida. Eu amo Jesus. Eu só gosto do candelabro. Qual é o problema? Quando na verdade o Senhor, Ele é um poço infinito de riquezas. E cara, é iludir a gente falar que muitas vezes a gente não vai se acostumar com algumas coisas. Tipo, às vezes a gente vai olhar para a cruz e a gente vai ser ferido com a cruz de uma forma que a gente não foi antes. Mas aí tem vezes que a gente vai olhar para a cruz com consciência do que já aconteceu. Mas sabe, a gente já entendeu isso. Mas o Senhor, Ele é um poço infinito de riquezas. Quando eu entender que a cruz é suficiente, que a cruz é a melhor coisa que já existiu, eu posso olhar para Ele e continuar encontrando milhares e milhares de outras coisas maravilhosas que tem dentro de Deus. E aí, quando eu começo a descobrir quem Deus é, eu não fico tentado a olhar para o ouro maciço. Eu não fico tentado a olhar para as pessoas que estão ao meu lado. Eu não fico tentado a olhar para estruturas que estão acontecendo. Eu não fico tentado a olhar para outros prazeres. Eu não fico tentado a olhar para mais nada, porque eu estou constantemente achando riquezas e riquezas e riquezas dentro do Senhor. Romanos fala, Paulo escreve, ó profundidade das riquezas do conhecimento de Deus. O Senhor, Ele pode ser como um riacho cheio de diamantes na borda. E como que fala quem procura o diamante mesmo? Como que é, gente? Um garimpeiro. Ele não para de procurar diamante depois que ele encontra o primeiro diamante. Vamos lá. Quando ele encontra o primeiro diamante, ele fala assim, se tem um, tem mais. Então eu vou gastar minha vida procurando diamante aqui. Sim. Só que às vezes a gente tem algo de Deus, a gente recebe algo de Deus, alguém ora pela gente, a gente recebe uma revelação de Deus. Ou então a gente está no nosso quarto, a gente entende algo de Deus e a gente fica com aquele diamantezinho. E daqui a pouco o que acontece? A gente vê uma esmeralda grande. A gente esquece que na onde a gente achou aquele diamante tem muito mais diamante. O Senhor, Ele é um poço infinito de riquezas. E os sacerdotes do Senhor, eles entendem essas riquezas de Deus.
E eles procuram e cavucam e cavam mais fundo e procuram um pouco mais. Se está monótono, eu vou procurar um pouco mais, porque eu tenho fé que no meu Senhor tem mais riqueza e eu posso conhecer algo novo dele. Eu posso ter uma revelação nova dele. Eu posso olhar para ele e isso vai sustentar a minha vida pelos próximos 10 anos. Sim. Nós precisamos continuar cavucando um pouco mais. Sim. Meu cachorro esses dias ele entrou dentro de casa e ele tem a mania de ir direto no cesto de roupa e pegar nele. Só que dessa vez ele aprontou uma nova. Ele pegou a meia, saiu correndo pro quintal e enterrou ela, para ele desfrutar daquilo depois, tá ligado? Às vezes a gente recebe algo de Deus que a gente não entende muito bem, mas depois de alguns anos a gente fala assim: cara, olha aquilo que Deus falou comigo há um tempo atrás. Deixa eu buscar meu caderno de oração, deixa eu buscar as minhas anotações ali. E aí eu começo, deixa eu ver aquele texto que eu grifei na minha Bíblia, na minha primeira Bíblia. Eu lembro que eu grifei um texto, onde que estava? E aí eu pego aquele texto e explode na minha cara. E é uma riqueza nova. O que acontece é que nós estamos ficando garimpeiros preguiçosos. E aí a gente vê um lugar que tem alguma outra coisa que parece preciosa e a gente vai atrás de preciosidade e preciosidade. Mas o porquê nós precisamos amar a Deus, meu amigo? Porque Ele é a nossa herança. O que você tem de mais precioso é o próprio Deus. João 17,3, vocês lembram? E a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e é Jesus Cristo a quem enviaste. Então a vida eterna é anos? Não é anos. A vida eterna é cavucar. A vida eterna é cavar um pouco mais e achar um pouco mais do Senhor. A vida eterna é eu entender que Jesus é tão grandioso que a minha mente humana não consegue compreendê-lo. Eu vi um cara no Twitter escrevendo assim sobre o John Piper não, misericórdia, né? Sobre o Tim Keller. Um homem que foi tão fiel a Deus, morreu de câncer e é isso que você chama de Deus? E aí o Victor Fontana escreveu assim: cara, eu não consigo entender, mas mesmo assim ele morreu com esperança que veria o Senhor. E isso é suficiente para me motivar a continuar andando. Sim. Pensa você, velhinho. Hoje nós somos jovens. Mas o que as pessoas vão falar quando você estiver à beira da morte? Será que elas vão falar: ele morreu com a esperança de conhecer um pouco mais do Senhor? Meu amigo Tim Keller escreveu livros incríveis. Tim Keller é amado por calvinistas e arminianos. Tim Keller é amado por pentecostais e gente que não acredita que o Espírito age no nosso meio. Mas o que nós vamos deixar como sacerdotes? Cara, o plebinho quando se converteu queimava, hein? Será que a gente vai olhar quando a gente tiver 55 anos, olhar para trás e falar assim: em 2023 eu estava queimando? Meu amigo, eu já te falei que o intuito dessa série não é simplesmente te entregar algo. O intuito dessa série é construir em você uma consciência de sacerdote e você ir buscar o algo que você precisa do Senhor. A gente não está aqui para dar papinha. Tem dias que a gente está, mas essa série não é para isso. Essa série é: eu quero despertar fome em você.
como eu tenho sido despertado. Meu amigo, não é fácil para ninguém. Não é fácil ser constante para ninguém. Essas 2 semanas aí rodou bastante aí. Eu vi história de um monte de gente. A fotinho, o que é ser constante, né? Expectativa e realidade. A expectativa, um monte de xícara de café cheia, e realidade. Umas que estavam cheias, umas que estavam quase vazia, umas que estavam na metade. A verdade é que ser constante é às vezes ter dia de altos e baixos, mas é nunca estar vazio. É o fogo nunca apagar. Num churrasco, às vezes tem coisa que serve para brasa alta, às vezes tem coisa que serve para brasa baixa, mas o fogo não apaga. O fogo não pode apagar. Um sacerdote, ele busca amar o Senhor com tudo o que ele tem. Vou te falar uma coisa, jovenzinho que está aqui hoje. Talvez hoje, se alguém te perguntar, você aceitaria que Deus fosse sua única herança? Aceitaria. Ué, não tenho nada mesmo, né? Não tem nada, o que eu vou colocar Deus por quê, né? Mas começa a ficar difícil quando a gente começa a ter algumas coisas. Às vezes a gente começa a não entender as vontades de Deus. Às vezes a gente começa a não entender porque as coisas estão acontecendo. E a gente começa a ficar revoltado com Jesus. Mas quando a gente entende, meu amigo, que eu não preciso entender a mente de Deus e sim confiar que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e as coisas vão andar para o meu bem, não o bem que eu acho que eu quero, não o bem que eu acho que eu preciso. Mas presta atenção, se você acredita que Deus é soberano e onisciente, que Ele sabe de todas as coisas, que Ele planejou uma história com um final, onde nós viveremos a eternidade com Ele, Ele sabe o que vai acontecer. Não é melhor a gente confiar no plano dele? Eu sei que agora está difícil, mas as leves e momentâneas tribulações levarão para nós um eterno peso de glória. E hoje sua leve e momentânea tribulação é... Ai, menino que eu gosto não me quer. Ai, vou jejuar para Deus mudar meu futuro namorado. Não foi eu que falei. Ai, eu quero casar. Ai, não passei na faculdade. Ai, perdi um bebê. Ai, fali, perdi tudo que eu tenho. Meu amigo, o cara que escreveu isso, ele levou chicotada nas costas. E não é um chicotinho de barbante, não. Os historiadores dizem que na ponta do chicote tinha um objeto metálico, como se fosse uma garra que arrancava a carne. O cara que escreveu isso teve a sua cabeça cortada. E a gente está aqui tristinho. A gente precisa entender que há uma glória em padecer pelo Senhor. Porque Ele é a nossa herança. Ele é o motivo das situações ocorrerem. Ele é o motivo da história andar do jeito que anda. Ele é o motivo de você respirar agora que você respirou. Ele é o motivo de você piscar e abrir os olhos de novo e estar vivo ainda. Ele é o motivo do mundo não explodir. Meu amigo, Deus, se Ele quisesse, Ele não precisava nem estalar os dedos e o mundo explodiria.
o universo viraria outro universo. Mas Deus escolheu sustentar as coisas do jeito que estão ocorrendo, mesmo você sendo esse cabeção, porque Ele te amou e Ele escolheu você para fazer parte do que Ele está fazendo. Agora deixa eu te falar uma coisa, o discipulado ele tem tudo a ver com a glória de Deus, tudo a ver. Sim. A glória de Deus, meu amigo, não é algo que Deus tem, é o que Deus é. Por exemplo, Deus não tem santidade, Deus é santo. E a palavra do Senhor fala que Cristo é a expressão exata da glória de Deus. Agora, um livro que eu recomendo vocês lerem sobre discipulado é O Custo do Discipulado. Tem alguns, né? Qual que é o do Tozer? A Cruz. Vida Crucificada também é muito bom. Se você gosta mesmo de ler e tem paciência, leia Discipulado do Dietrich Bonhoeffer. Mas o livro O Custo do Discipulado, do Jonas Madureira, escritor brasileiro, ele fala que o discipulado é a arte de me tornar como Cristo é e levar outras pessoas a se tornarem como Cristo é. Sim. Então o discipulado ele sempre é uma guia de mão dupla. Eu olho para Jesus e me torno parecido com Ele, e ao mesmo tempo eu ajudo os meus irmãos a se tornarem parecidos com Ele. Não é alguém para te dar direções. Discipulado é alguém que vai te mostrar como ser parecido com Jesus. E nesse caminho, às vezes a gente vai tomar decisões juntos. Não que tipo, eu estou discipulando o Joe, eu vou decidir o que ele faz da vida. Não, mas eu vou falar, Joe, eu acho que talvez isso aqui seja melhor. Agora perceba, muitas vezes a gente faz o nosso discipulado como uma sessão de terapia. E não é que seja errado, a gente precisa falar dos nossos sentimentos. Mas a gente precisa andar no discipulado olhando para Jesus e falando assim: eu tenho uma oportunidade na minha frente de me tornar mais parecido com Jesus. A primeira coisa que é necessária para um discipulado ocorrer é você estar sendo discipulado. Pelo Joe? Por mim? Pela Gi? Não, por Jesus. Se você não obedece o que Jesus falou, por que você vai obedecer o que alguém falou? Então eu já falei isso 7 vezes nessa série, né? Se a gente lesse a Bíblia, 90% do nosso discipulado seria resolvido. Porque 90% do nosso discipulado é não saber o que Jesus falou sobre as coisas. Eu não gosto do carinho. Praia. Eu não gosto do carinho. Se converte então, ué. Nasce de novo. O primeiro requisito para ser discipulado é ser discipulado por Jesus. É ser discipulado pelas suas escrituras, é ser discipulado pela palavra do Senhor. Você não consegue ser discipulado por alguém, você não consegue ter a ajuda de alguém se você não ouve o que Jesus tem falado na Bíblia. Agora, Cristo é a glória de Deus manifesta na terra. Quando eu vejo algo de Jesus, eu vejo a glória. Quando eu me torno mais parecido com Jesus, eu estou contemplando a glória do Senhor. Eu estou carregando a glória do Senhor. Quando eu levo alguém a se tornar mais parecido com Jesus, nós todos contemplamos a glória do Senhor. Então preste atenção, você quer ver a glória do Senhor? Olhe para alguém que está começando a se parecer com Jesus. Presta atenção, quando a gente tem um louvor de carro, glória de Deus, glória de Deus. Quando a gente é arrebatado nos céus e volta, glória de Deus. Quando Deus se manifesta. Mas a glória na terra, que a gente pode olhar a qualquer momento, olhe para um sacerdote do Senhor. Se ele está se tornando parecido com Jesus, você verá a glória do Senhor. Você está entendendo? Você pode ser presta atenção, você não é a glória de Deus, mas você carrega a glória de Deus quando você se torna parecido com Jesus.
que o discipulado é o ato de eu me tornar parecido com Jesus e levar os outros a se tornarem parecidos com Jesus. 2 Coríntios fala que nós vamos sendo transformados de glória em glória, de fé em fé, e agora não mais com o rosto tampado por um véu, mas contemplando a face, nós somos transformados. Então, quando eu levo alguém a se tornar mais parecido com Jesus, eu olho para a vida dele e eu sou transformado. Cara, de verdade, você pode ter um dia de convertido. Você pode saber o que a gente aprendeu na semana passada, né? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Você pode saber isso. E isso pode mudar a minha vida. Porque você está se tornando mais parecido com Jesus. E eu posso ver a glória de Deus em você. Eu posso contemplar o que Deus tem feito. Eu posso contemplar as maravilhas do Senhor. Deus, você já se perguntou por que pessoas boas vão para o inferno? Porque não tem pessoas boas. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Todos eram inimigos do Senhor. Mas Cristo nos salvou. O sangue de Jesus está disponível para aquele que crê. E aquele que crê vai entrar num processo de santificação e se tornando mais parecido com Jesus. Romanos, a esse também chamou, e aos que chamou, a esse também justificou, e aos que justificou, a esse também glorificou. Nós podemos ser glorificados por Jesus. Agora presta atenção. Deus, João 17:21, para que todos sejam um, assim como eu sou, tal. E aí um pouquinho depois fala que Deus será conhecido quando vocês forem um, assim como eu sou com o Pai. O mundo verá a glória de Deus quando nós nos tornarmos um. Ou seja, o mundo verá a glória de Deus quando nós vivermos discipulado. Porque se eu me torno mais parecido com Jesus e o Deus se torna mais parecido com Jesus, nós estamos nos tornando parecidos com a mesma pessoa. Então nós estamos nos tornando um em Jesus. Eu preciso ter o mesmo gosto que o João em tudo? Não. Mas eu preciso ter o mesmo caráter que o João em todas as coisas. Não é personalidade. Personalidade, cada um tem a sua. Algumas coisas da nossa personalidade, a gente fala que a personalidade é para não mudar pecado, né? Tem coisa na nossa personalidade que precisa mudar sim. Mas personalidade é personalidade. Agora, caráter não. Existe um tipo de caráter que é aprovado, que é o de Jesus. Um homem limpo, um homem que nunca pecou, um homem que nunca mentiu, um homem que nunca teve desejos impróprios. Existe um tipo de caráter aprovado. E caráter nós precisamos ter o mesmo. Caráter nós precisamos compartilhar da mesma coisa. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, alguém tem aí a outra versão? Entranháveis afetos? Em algumas versões, esse profundo afeto está falando entranháveis afetos. E aí vamos lá para a simbologia, né? O que é entranháveis afetos? Eu abri minhas entranhas, o Joe abre as entranhas dele e a gente junta nossas entranhas. E agora eu não vivo mais sem o Joe porque eu estou grudado com ele. Agora, do mesmo jeito que um rim pode ser rejeitado se ele não for compatível, se nós estamos juntos em entranháveis afeto, nós precisamos da mesma essência, nós precisamos do mesmo caráter. Porque o que nos junta não é a minha entranha nem a entranha do Joe. O que nos junta é o caráter de Jesus, é a glória de Jesus no nosso meio. Então, se eu tenho um caráter que não é o de Jesus, algo estranho vai acontecer. Então eu preciso me converter o meu caráter mesmo. Eu preciso ser discipulado pela glória de Deus. Porque a verdade é que eu não consigo mudar nada em mim sem a glória de Deus, sem o Espírito. Eu não consigo ser transformado se o Espírito não me mudar. Porque é o Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo, não é verdade?
Se eu não for convencido, eu não consigo mudar. Se Ele começou a boa obra, Ele é fiel e justo para terminar. Tudo o que acontece é por meio da graça de Deus. Nós precisamos olhar para Jesus com consciência de que eu preciso ser mudado pela glória de Deus. Eu preciso ser transformado pela glória de Deus. Presta atenção, todas as coisas estão em Cristo. Colossenses 1, 16 e 17. Todas as coisas foram feitas em Cristo. Ele me chamou para ser rei sacerdote. 1 Pedro. A herança do sacerdote é Deus. Logo, Cristo é a nossa herança. Cristo é a glória de Deus manifesta na terra. E os meus irmãos carregam o caráter de Cristo. Então, se meu irmão carrega o caráter de Cristo, eu não posso desfazer do meu irmão. Se o meu irmão carrega o caráter de Cristo, eu não posso achar que ele não é legal. Porque se eu faço isso, eu estou fazendo Deus de mentiroso, é o que fala 1 João. Se nós não temos comunhão uns com os outros, nós estamos invalidando a oração de Jesus em João 17. Jesus pediu para o Pai que nós fôssemos um. Enquanto nós deixarmos rixas acontecerem, nós estamos invalidando a oração dele. Amigo, você quer ver a glória de Deus? Olhe para Jesus. Seja no seu quarto, seja ouvindo alguma coisa, seja vendo a vida do seu irmão. Olhe para Jesus. A glória de Deus é a única coisa que pode transformar, que pode nos guiar. É a única coisa que pode nos dar um destino. E você não pode se contentar com aquilo que você viu no passado. Estava conversando com o Puro essa semana e eu estava falando, cara, é muito bom saber as coisas, mas eu preciso de um óleo fresco, sabe? Eu preciso encontrar um novo diamante. Meu amigo, se você está cansado, se você está enjoado, para de reclamar que está enjoado, para de reclamar que Deus não fala com você e comece a procurar os diamantes do Senhor. Jesus conta uma parábola que um homem, sabendo que tinha uma pedra preciosa no terreno, ele vendeu tudo que ele tinha para comprar aquele terreno e achar a pedra preciosa. Ele nem sabia onde estava enterrado, mas ele vendeu tudo que ele tinha. Faz parte do processo de uma comunidade de sacerdotes não se contentar enquanto a glória de Deus não vier, enquanto nós não vimos algo novo do Senhor. Faz parte da nossa vida não nos contentar em simplesmente vir para um culto e esperar que nada aconteça. Meus amigos, eu falei uma coisa no começo, que tem dia que vocês estão felizes, mas tem dia que vocês estão mó tristes, vocês estavam felizes, né? Cara, será que a gente, e eu me incluo nisso, será que a gente está se contentando em ter a possibilidade de ter um encontro com o Senhor e a gente simplesmente não dá a mínima para isso? Não se contente em não ter a glória de Deus na sua vida. Não se contente em ficar longe do Senhor. Não se contente em não olhar para Jesus. Não se contente em não ser transformado. Sabe, eu estou bem, eu nasci assim. A glória de Deus foi colocada à disposição dos sacerdotes. Uma coisa aconteceu, porque antes no tabernáculo tinham ambientes diferentes, mas quando Jesus morre naquela cruz, o véu é rasgado, e a mesma glória que eu posso ter acesso no meu quarto, eu posso ter acesso na mesa com os meus irmãos. Os ambientes ainda existem, eu ainda preciso do meu quarto, mas eu posso desfrutar de algo do Senhor aqui. Quero te convidar a
começar a levar o seu pensamento a Jesus agora. Eu quero te convidar a começar a levar o seu coração cativo a Jesus. Comece a pensar qual é a motivação do seu amor por Jesus. Qual é a motivação do seu amor por Jesus? O que te faz amar Jesus? E se você não tiver resposta, se comprometa em buscar um diamante novo. Jesus, por favor, comece a tocar os nossos corações, Pai. A gente não vai demorar muito, então aproveita para pedir: Jesus, me dê um novo diamante, Jesus. Me dê algo fresco do Senhor, Jesus. A despertar fome. Comece a despertar paixão. Comece a despertar na nossa mente limitada o motivo do porquê te amamos, o motivo do porquê andamos com o Senhor. Comece a mostrar nos nossos corações: Guilherme, você me ama por causa disso aqui. Você me ama por causa disso aqui. Você me ama porque eu sou bom. Você me ama porque eu te criei.